Nessa videoaula nós vamos corrigir a atividade da aula anterior, que abordava então aplicações do conceito de distância entre dois pontos no plano cartesiano. A primeira questão da César Granhill, questão bem simples, né? A distância entre os pontos M de coordenadas 4 e menos 5 e N de coordenadas menos 1 e 7 no plano cartesiano vale quanto? Então nós queremos saber a distância entre os pontos M e N. Nós temos que o x do primeiro ponto, que é o ponto M, é 4, o y do primeiro ponto é menos 5, o x do segundo ponto ele vale menos 1 e o y do segundo ponto é 7. Daí nós temos então que a distância entre esses dois pontos é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Vamos substituir. O x2 é menos 1, menos o x1 é 4, então menos 1 menos 4 ao quadrado, mais o y2 é 7, menos o y1 é menos 5. Então 7 menos o menos 5, tudo isso ao quadrado. Bem, vamos então trabalhar os sinais para poder tirar dos parênteses, né? Menos e menos dá mais, então vai ficar no segundo parêntese, onde tinha um segundo colchete, né? 7 mais 5 ao quadrado. No primeiro parêntese, eu não alterei nada por enquanto. Ficou menos 5 menos 4 ao quadrado. Menos 5 menos 4, na verdade, menos 1 menos 4, né? Eu já disse foi a resposta. No primeiro parêntese tinha menos 1 menos 4. Bem, menos 1 menos 4 dá menos 5 ao quadrado. E 7 mais 5 dá 12 ao quadrado. Então a distância fica a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Vamos lembrar que menos 5 ao quadrado é 25 positivo e que 12 ao quadrado é 144. Então a distância é a raiz quadrada de 25 mais 144. Ou seja, é a raiz quadrada de 169. A raiz quadrada positiva de 169 é 13. Então, com isso, a gente conclui que a distância entre os pontos M e N no plano cartesiano, essa distância vale 13, de maneira que a resposta correta é o item D. A segunda questão, da Universidade Federal de Minas Gerais. A distância entre os pontos A, de coordenadas 2A e menos 3A, e B, de coordenadas 3 e 2, essa distância ela vale raiz quadrada de 26. Pode-se afirmar que os possíveis valores de A são quanto? Então vejam que nessa questão não é para a gente calcular a distância. A distância já foi dada, é raiz quadrada de 26. Na verdade, nessa questão é para a gente saber os possíveis valores de A. Embora não seja para a gente calcular a distância, mas como foi dada a distância, nós vamos resolver a questão utilizando a fórmula da distância entre dois pontos. Para isso eu tenho que o x do primeiro ponto é 2A, o y do primeiro ponto é menos 3A, o x do segundo ponto é 3 e o y do segundo ponto é 2. Além disso, a distância, raiz quadrada de 26. Pego a fórmula da distância entre dois pontos. A distância é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Vamos substituir a distância, raiz de 26, isso é igual a raiz quadrada de x2 é 3, menos x1, 2a ao quadrado, mais o y2 ele vale 2, menos o y1 ele vale menos 3a. Então vai ficar 2 menos, entre parênteses, menos 3a ao quadrado. Eu vou então trabalhar os sinais no 2 menos o menos 3a para poder já eliminar esse colchete. Repetir todo o resto e o que eu fiz? Menos e menos dá mais. Então 2 menos o menos 3a, isso vai ficar 2 mais 3a, tudo isso ao quadrado. Bem, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados. Para que eu vou elevar ao quadrado dos dois lados? Para a gente cancelar a nossa raiz, certo? Então, elevando ao quadrado dos dois lados, eu vou apenas escrever o que está dentro da raiz, eliminando a raiz. Então, sobrou 26 é igual a 3 menos 2a ao quadrado, mais 2 mais 3a ao quadrado. Eu vou resolver esses quadrados, repetir o 26 igual
3 menos 2a ao quadrado, isso é o quadrado da diferença de dois termos. Você pega quadrado do primeiro, 3a ao quadrado é 9, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2a vai dar então 12a, por isso menos 12a. Mais o quadrado do segundo, 2a ao quadrado, vai ficar então 4a ao quadrado. Mais, no segundo parêntese, 2 mais 3a ao quadrado é bem parecido, né? Nós temos um quadrado da soma de dois termos. Do mesmo jeito, quadrado do primeiro, 2 ao quadrado é 4. Só que agora é mais. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3a dá 12a. Mais o quadrado do segundo, 3a elevado ao quadrado, vai ficar 9a ao quadrado. O que nós vamos fazer agora? A gente vai juntar os termos semelhantes. Então, eu vou repetir o 26 igual. Quando eu junto 4a ao quadrado mais 9a ao quadrado, vai dar 13a ao quadrado. Eu posso cortar menos 12a com mais 12a e junto o 9 mais 4, que dá 13. Vou então agora trocar de lado a igualdade, né? Só invertir a igualdade. Em seguida, eu jogo para o outro lado o 13 com o sinal trocado. Então, 13a ao quadrado vai ficar 26 menos 13. O que quer dizer que 13a ao quadrado é 13. Portanto, a ao quadrado é 13 dividido para 13. Nós sabemos então que 13 dividido para 13 dá 1. Se a ao quadrado é igual a 1, então o a ele vai ser a raiz quadrada de 1. E quanto é a raiz quadrada de 1? Tomem cuidado, a raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1. Todo número possui duas raízes quadradas. E como A faz parte das coordenadas do ponto A, as coordenadas podem ser negativas. Por isso que aqui convém resposta negativa. Beleza, se nós temos que o A é mais ou menos 1, então nós temos que os possíveis valores de A são menos 1 ou 1. De maneira que a resposta correta é o item C. A terceira questão da UCP do Rio de Janeiro. A distância da origem do sistema cartesiano ao ponto médio do segmento de extremos menos 2, menos 7, menos 4, 1 é. Vejam, eu quero a distância da origem ao ponto médio desse segmento que liga esses dois pontos. Primeiro eu devo lembrar, né, que a origem ela é o ponto 0, 0. Outra coisa que eu devo lembrar e que eu vou calcular inicialmente é o ponto médio, porque eu vou calcular a distância da origem ao ponto médio. Mas quem é o ponto médio? Então tem que calcular primeiro. Para a gente calcular o ponto médio, observe que o x do primeiro ponto é menos 2 e o y dele é menos 7. O x do segundo ponto é menos 4 e o y dele é 1. Desse modo, então, o x do ponto médio é x1 mais x2 dividido para 2. Vimos isso semana passada. Então, você pega o x1 é menos 2, mais o x2 é menos 4, tudo isso dividido para 2. Mais com menos dá menos, então o x do ponto médio vai ficar menos 2 menos 4 dividido para 2. Menos 2 menos 4 dá menos 6, dividido para 2 dá menos 3. Portanto, o x do ponto médio vale menos 3. Continuemos então. Nós temos ainda o cálculo, né, que calcular o y do ponto médio, que ele é y1 mais y2 dividido para 2. Vamos lembrar de que o y1 é menos 7 e o y2 é 1. Então vai ficar menos 7 mais 1 dividido para 2. Menos 7 mais 1 dá menos 6, que dividido para 2 dá menos 3. Ou seja, o x do ponto médio é menos 3 e o y do ponto médio também é menos 3. Desse modo, nós temos que o ponto médio tem coordenadas menos 3, menos 3. Bem, tendo o ponto médio e sabendo que a origem é o ponto de coordenadas 0 e 0, agora é possível calcular a distância da origem até o ponto médio. Nós vamos ter que o x do primeiro ponto, que eu estou tomando a origem, é 0 e o y dela também é 0. O x do ponto médio, que é o segundo ponto, é menos 3 e o y dele também é menos 3. Então vamos lá. A distância que eu quero entre esses dois pontos é a raiz quadrada de
x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, isso vai ficar raiz quadrada de x2, que é menos 3, menos o x1, que é 0, ao quadrado, mais o y2, que é menos 3, menos o y1, que é 0, ao quadrado. Menos 3 menos 0 dá menos 3. Então, vai ficar que a distância é a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Vamos lembrar que menos 3 ao quadrado é 9, então a distância é a raiz quadrada de 9 mais 9. 9 mais 9, 18, né? Então, a distância, raiz quadrada de 18. No entanto, nós sabemos que o 18 não possui raiz quadrada exata. O que eu faço? Eu vou quebrar o 18 em 9 vezes 2. Então, vai ter que a distância é a raiz de 9 vezes 2. A raiz de 9 é 3 e o 2 fica na raiz. Então, a distância da origem até o ponto médio do segmento dado, ela vale 3 raiz de 2. De maneira que a resposta correta é o item E de elefante. A quarta questão, da Universidade Federal de Santa Catarina. Dados os pontos A de coordenada menos 1 e menos 1, B de coordenadas 5 menos 7 e C de coordenadas x e 2, determine x sabendo que o ponto C é equidistante dos pontos A e B. Nós já fizemos exemplos desse tipo. Se nós sabemos que o ponto C é equidistante dos pontos A e B, na prática nós sabemos que a distância do ponto C ao ponto A é a mesma distância do ponto C ao ponto B. É isso que nós vamos trabalhar. Então, eu tenho que o x do ponto A é menos 1, o y do ponto A também é menos 1, o x do ponto B é 5 e o y do ponto B é menos 7. Já o x do ponto C é x, que eu tenho que descobrir, e o y do ponto C é 2. O que eu sei? Como o ponto C é equidistante de A e de B, então a distância de A até C é igual à distância de B até C. Aplico aqui então a fórmula da distância. A distância de A até C é a raiz quadrada de xc menos xa ao quadrado, mais yc menos ya ao quadrado. Isso tem que ser igual à distância de B até C, que é a raiz quadrada de xc menos xb ao quadrado, mais yc menos yb ao quadrado. Substituir os valores. Observem que todos os valores foram substituídos. E aí, claro, onde eu tinha um valor negativo, para não juntar o sinal menos com menos, eu coloquei entre parênteses. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou trabalhar os sinais dentro de cada operação. Menos e menos é mais. Então, no primeiro colchete, x menos o menos 1 vai ficar x mais 1 ao quadrado. No segundo colchete, 2 menos o menos 1 vai ficar 2 mais 1 ao quadrado. E no terceiro colchete, 2 menos o menos 7 vai ficar 2 mais 7 ao quadrado. O restante eu só repeti. Bem, em seguida eu fiz o seguinte. Eu calculei o que estava entre parênteses que já dava para calcular. 2 mais 1 dá 3 ao quadrado e 2 mais 7 dá 9 ao quadrado. Agora eu fui calcular todas as potências. X mais 1 ao quadrado é o quadrado da soma de dois termos. A gente já fez operações desse tipo aqui. Vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1. Mais 3 ao quadrado é 9. Por outro lado, x menos 5 ao quadrado vai ficar x ao quadrado menos 10x mais 25. Mais 9 ao quadrado, que é 81. Dentro da primeira raiz, dá para juntar 1 mais 9, que é 10. E dentro da segunda raiz, dá para juntar 25 mais 81, que é 106. Bem, nós temos então agora duas raízes. O que eu faço? Eu vou elevar ao quadrado dos dois lados para poder cortar essas raízes, certo? Elevar ao quadrado dos dois lados, a raiz some, então você tem que x ao quadrado mais 2x mais 10 é igual a x ao quadrado menos 10x mais 106. Qual é o passo seguinte? Corto x ao quadrado com x ao quadrado e faço letra de um lado, número do outro. Então fica 2x mais
Na verdade, eu não fiz ainda dessa vez, né? Eu só cortei x ao quadrado com x ao quadrado e repeti o resto. Agora que eu vou fazer letra de um lado, número do outro. Então, 2x mais 10x é igual a 106 menos 10. Lembrando que o que eu mudei de lado tem que trocar de sinal. 2x mais 10x dá 12x. 106 menos 10 dá 96. Então, o x será 96 dividido para 12, ou seja, o x é igual a 8. Desse modo, então, o valor de x, para que o ponto C seja equidistante dos pontos A e B, nós devemos ter x igual a 8 para manter essa equidistância. A quinta questão. O perímetro do triângulo ABC, cujos vértices são A de coordenadas 0 e 0, B de coordenadas 12 e 5 e C de coordenadas 0 e menos 4 é. Pessoal, essa questão ela é fácil, mas ela é trabalhosa, né? Por quê? Porque nós vamos ter que inicialmente calcular a medida de cada um dos três lados do triângulo para só no final somar essa medida e encontrar o perímetro que a questão pede. Então vamos lá. Eu vou começar então aqui pela medida do lado AB. O x do ponto A é 0, o y do A também é 0, o x do B é 12 e o y do B é 5. Então você pega que a distância de A até B é a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado também. Substitua os valores que a gente acabou de elencar. Então a distância de A até B é a raiz quadrada de 12 menos 0 ao quadrado mais 5 menos 0 ao quadrado. Vamos lembrar que 12 menos 0 dá 12 ao quadrado e que 5 menos 0 dá 5 ao quadrado. Resolve as potências e repete o resto. 12 ao quadrado dá 144, mais 5 ao quadrado, 25. Somando dá 169 dentro da raiz. A raiz quadrada de 169 é 13. Então você tem que a distância de A até B é 13, o que quer dizer que a medida do lado AB vale 13. Bem, vamos então agora para a medida do lado AC. Aqui nós temos o x do A é 0, o y do A é 0. O x do C é 0 e o y do C é menos 4. Então eu vou pegar aqui a fórmula da distância entre os pontos A e C. Eu não vou repetir porque a gente já está acostumado com essa fórmula. Vamos substituir os valores. Então, x do C é 0, x do A é 0. Então, vai ficar 0 menos 0 no primeiro parêntese ao quadrado. Mais o y do C é menos 4 e o y do A é 0. Então, no segundo parêntese, menos 4 menos 0 ao quadrado. Resolvendo, então, 0 menos 0 dá 0 ao quadrado. Mais menos 4 menos 0 dá menos 4 ao quadrado. Calculando as potências, 0 ao quadrado é 0, menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Somando, nós temos, então, 16 dentro da raiz. Desse modo, a distância de A até C, que é a medida do lado AC, vale raiz quadrada de 16, que é 4. Então, o lado AC tem medida 4. Bem, mas o triângulo tem 3 lados, né? Nós só calculamos a medida de 2. Falta a medida de mais 1. Por fim, então, eu vou calcular a medida do lado BC. O x do ponto B é 12, o y do ponto B é 5. O x do ponto C é 0, o y do ponto C é menos 4. Então, eu vou pegar a fórmula da distância entre dois pontos para os pontos B e C. Vamos aí substituir os valores. Pode olhar que está só substituído. No primeiro parêntese, 0 menos 12 dá menos 12 ao quadrado. No segundo parêntese, menos 4 menos 5 dá menos 9 ao quadrado. Vamos resolver. Menos 12 ao quadrado dá 144, mais menos 9 ao quadrado dá 81. Somando 144 com 81 dá 225 dentro da raiz. Então, a distância de B até C é a raiz quadrada de 225, que é 15. Logo, o lado BC desse triângulo mede 15. Bem, agora vamos finalizar a questão. Calculamos a medida dos 3 lados desse triângulo. Como a questão pede o perímetro, eu vou ter que somar esses 3 lados. Então, você pega
o primeiro lado AB, 13, mais o lado AC, 4, mais o lado BC, 15. Somando 13 mais 4 mais 15, nós temos 32. Portanto, o perímetro do triângulo ABC é 32, de maneira que a resposta correta é o item E. Dessa forma, a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava outras questões, outros contextos de utilização da distância entre dois pontos.